Olá, espero que estejam bem. Eu sou Felipe, psicanalista. Neste vídeo comentarei sobre este livro. Sim, a Psicanálise Cura. Livro escrito pelo Násio, que é psiquiatra e psicanalista, escritor de mais de 25 títulos publicados, pela Zahar, e tendo mais de 50 anos também de clínica. Os comentários que farei de acordo com a minha percepção. E eu amo a psicanálise pelo fato da psicanálise ser plural. Destaco aqui a importância de termos em mente a cura analítica relacionada ao amadurecimento, o amadurecimento psíquico. Então, cura, amadurecimento psíquico. Eu acho que isso é importante. Primeiro, o Násio, ele diz que é necessário que o paciente tenha algumas características. Dentre elas, esteja ciente, do seu sofrimento. Segundo, queira uma vida melhor, ou seja, que ele não queira mais sofrer, que ele queira a cura, que ele queira estar melhor. Então, primeiro, um paciente que está ciente do sofrer, e segundo, um paciente que não queira mais sofrer. Terceiro, um paciente que busque o tratamento e acredite tanto no tratamento quanto na figura do analista, que tenha esperança. São pontos importantes. Destaco aqui uma fala do Násio, e essa fala diz o seguinte, que o bom analista é aquele que foi uma boa pessoa. O Násio ele diz que é preciso ser uma boa pessoa para tornar-se um bom analista. Ou seja, passar pela análise pessoal. Dentro do tripé de formação do analista está a análise pessoal. O Freud dizia que a formação do analista se dá através da análise da própria personalidade. Ou seja, com auxílio do outro, vou captando aquilo que é meu mundo interno, minhas emoções, minhas experiências, vou tornando, com o auxílio do outro, consciente aquilo que me é inconsciente, aquilo que não tenho percepção. Para que eu possa me tornar analista, é necessário passar por este processo. O Násio pontua a importância desse silêncio interior, silêncio interno, e esse mergulhar em si mesmo, para captar aquilo que é do outro, para captar as emoções, o sentimento que é do outro, e não pertencente a mim mesmo. Dentro disso, estamos aqui pontuando essa figura do analista como agente de cura, que vai captar, que vai sentir e traduzir as emoções do paciente. Nessa ideia de traduzir as emoções do paciente, está presente a importância da interpretação. Ou seja, a interpretação ela é importante neste processo de cura, neste processo de amadurecimento psíquico. Mas o que é interpretação, Felipe? A interpretação, segundo o Násio, na página 56, é, em primeiro lugar, toda palavra e toda ação do analista que leva um paciente a tomar consciência daquilo que ele ignora, e daquilo também que faz com que ele sofra. O Násio mantém a ideia primordial do Freud, que o objetivo da análise é tornar consciente o inconsciente. E neste processo haverá resistência, ou seja, haverá uma evitação do paciente em reviver as dores passadas. O pessoal fala, mas eu preciso lembrar? Eu tenho mesmo que falar sobre isso?
né? Ou seja, há uma resistência porque o sujeito não quer reviver as dores passadas, né? Um outro ponto, o sujeito ele tem uma resistência diante as mudanças, né? Sair da zona de conforto faz com que o sujeito venha perder o controle, esteja perdendo o controle. Então ele resiste. Ele resiste porque ele tem medo também da mudança, né? Porque quando ele muda, a situação ela não se torna, a situação ela deixa de ser familiar. Quando a mudança, a situação deixa de ser familiar. Não sendo mais familiar, como agirei? É, qual postura deverei ter, né, em meio ao ambiente, com as pessoas? Ou seja, uma perda, uma sensação de perda de controle, né? Mas é necessário, né, superar tais resistências, é necessário trazer a consciência o inconsciente, né, o inconsciente recalcado, né, porque o inconsciente recalcado ele sempre estará causando doenças, né, e provocando também doenças, né, ou seja, ele pode ser patogênico, né. O Násio vai pontuar também sobre o trauma, né? O trauma como microtrauma ou macrotrauma, ou seja, um acontecimento na infância, na adolescência, que desestrutura o sujeito, né? Ou pequenos acontecimentos, pequenas experiências que causam essa desestruturação também no sujeito, né? Fazendo com que ele alimente uma visão negativa de si mesmo, né? Do outro, do mundo, das pessoas e assim por diante. Eu acho que é importante pontuar esse aspecto do trauma, né? Um trauma ocorrido uma única vez na infância ou na adolescência, ou pequenos episódios, episódios que se repetem, episódios de abandonos, episódios de maltratos, episódios, né, de sedução e frustração. Aqui já estamos falando, segundo Násio, da origem da fobia, da histeria, né, e também da neurose obsessiva, o abandono, a humilhação, né, e a excitação. O recalcado pronásio está relacionado a um acontecimento, a uma emoção, a um desejo e a uma fantasia. Ou seja, há um acontecimento, este acontecimento, seja micro ou seja macro, né, um único acontecimento ou diversos acontecimentos, né, repetitivos, né, eles produzem, geram emoção. Essa emoção traz um desejo, o desejo para o Nazi está sempre relacionado a um outro, um desejo do outro, seja de agradar ou seja de destruir o outro, né? E uma fantasia, né? Uma fantasia, né? Pode ser uma fantasia perversa, né? De onipotência, ou uma fantasia, né? De impotência, né? Vitimista, uma fantasia inconsciente, né? Com que traz aí, né, alguns sintomas e alguns transtornos, né? A interpretação ela deve alcançar os acontecimentos, as emoções, os desejos, né, as fantasias e, por fim, a imagem que o sujeito tem de si. O sujeito se sente onipotente ou impotente? Percebe a importância de lermos este livro do Násio? O Násio vai pontuar também a interpretação. Há uma interpretação que é explicativa, eu explico, eu narro para o sujeito, né, alguns acontecimentos, né, daquilo que ele me relatou e daquilo que eu estou percebendo, e uma interpretação também que faz com que o analista crie, construa, com base naquilo que o sujeito disse, contou e do que eu estou sentindo, eu vou construindo. Isso é importante também, né? Os processos de escutas, eles se dão, então, em 5 pontos.
em 5 partes, em 5 etapas, né? A observação, a compreensão, né? A escuta, a identificação e a interpretação. Né? Ou seja, nós vamos encontrando uma emoção sem nome que atormenta o paciente, né? Com base também neste sintoma que sempre se repete. Para que o paciente amadureça, é necessário que ele se depare com esta verdade, com este material, né? Conteúdo latente, este material recalcado. Isso é importante. Por quê? Porque o paciente, como foi mencionado, ele vai desconstruir ideias, ideias não verdadeiras de si mesmo, do outro e do mundo. Uma outra coisa também que desejo pontuar é que, segundo Násio, né, e de fato, né, o que podemos perceber, sempre restará um sofrimento, né, inerente à vida. Né? Ou seja, é preciso melhorarmos também a nossa forma de lidar com o sofrimento, com a perda, com a frustração. Né? Ou seja, uma mudança interna, uma mudança psíquica, para que possamos atravessar o luto quando for preciso, né, ciente que o sofrimento faz parte da vida. Pontuo aqui também uma outra coisa, que está relacionado ao que o Násio fala na página 25, que sempre haverá um ódio por trás da tristeza. Um ódio direcionado a si e um ódio também direcionado ao outro. Tentei, em poucas palavras, resumir, né, aquilo que compreendi, né, de acordo com a minha percepção, sobre alguns pontos interessantes deste livro. Mostra aqui meu livro para vocês, né? Meu livro está todo marcado, todo riscado. Gostaria de poder comentar mais, mas também não quero me estender. Então finalizo dizendo, né, que o inconsciente do analista ele é sensível, né, e o analista tem essa capacidade interna, de focar no paciente, captando o que o paciente sente, e também essa capacidade de comunicar ao paciente o que foi percebido. Ou seja, eu entro no mundo interno do paciente, eu entro neste universo e vou vivenciando, vou sentindo aquilo que é dele, sem me deixar abalar, sem me deixar desestruturar por aquilo que sinto. E devolvo, e falo, e comunico a ele. Até mais.